E hoje aqui no Grupo Destaque nós temos o Nissan Sentra na sua versão Advance. Ele que mudou muito, evoluiu demais e eu vou trazer todos os detalhes deste carro aqui, inclusive com um ponto que me impressionou bastante neste sedã. Então, antes de começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo e se você não é inscrito no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e, claro, curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais sobre o Grupo das Grandes Marcas, o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo em grupodestaque.com.br. E vem conhecer o Nissan Sentra na sua versão de entrada Advance. Vamos começar falando aqui no Nissan Sentra pelo design desse carro, que de fato, viu, ficou muito bonito, sim, isso é indiscutível. Aqui nós temos faróis Full LED desde a versão Advance, que é a versão de entrada, bem como nós temos aqui esta grade que tem preto brilhante e também este arco cromado aqui, que é característico da Nissan, bem como sensores de estacionamento também, além dos sensores ADAS, que é alerta de frenagem autônoma e tudo mais para evitar que você acabe batendo o seu Nissan Sentra. E aqui nós temos faróis de neblina também e um desenho bastante agressivo do para-choque, porém como ele é baixinho, acaba raspando em algumas valetas e lombadas e também entradas de garagem. Característica do carro, não tem para onde correr, então você tem que sempre dar aquela viradinha de lado para não raspar. E como eu falei, os faróis aqui são Full LED, porém a seta é halógena. Aqui na lateral nós temos rodas de liga leve diamantadas com detalhes em preto, aro 17, rodas bastante bonitas, inclusive, eu gosto muito desse desenho aqui. E nós temos aqui repetidores de seta com os retrovisores, aliás, os retrovisores com os repetidores de seta, e a chave do Nissan Sentra, ela é presencial, bastando apenas que você aperte este botão aqui e você faz a abertura ou fechamento das portas. Aliás, a chave é a mesma que você já conhece, aqui tendo o botão para você acionar a buzina e também as lanternas do carro, pisca, né? Quando você estiver com ele perdido no shopping, a abertura do porta-malas, a abertura das portas e o fechamento das portas. Uma chave presencial bastante bonita, inclusive, que você vê aqui. Aqui nós temos essa caída do teto, o que vai prejudicar sim passageiros com um pouco mais de altura, justamente por conta dessa caída, mas nós temos aqui essa moldura que torna o teto do Nissan Sentra flutuante, o que é também bastante legal. Os freios aqui são a disco nas 4 rodas, é importante frisar. E aqui na traseira nós temos lanternas que não são em LED, elas são totalmente com lâmpadas incandescentes, mas com desenho bonito. Isso é bem verdade. Aqui somente escrito Sentra, Nissan, e aqui a outra lanterna não tendo nenhum nome da versão, tá? E aqui nós temos os sensores também e essa peça plástica que lembra bastante um exaustor de ar aqui, que é também bastante bonito. E debaixo do capô, o Nissan Sentra traz um motor 2.0 de 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. Este motor aqui é movido somente a gasolina, não, ele não tem versão flex. E acoplado a ele nós temos um câmbio CVT de 8 marchas com possibilidade de mudanças manuais pelas aletas atrás do volante. O porta-malas do Sentra pode ser aberto de diversas formas, uma pela chave, outra por um botão que fica ali no painel e também aqui debaixo da marca da Nissan, onde você tem acesso ao compartimento de 466 litros de capacidade. A média do segmento, o seu principal concorrente, o Toyota Corolla, tem 470 litros. E aqui debaixo nós temos o step que é de uso temporário. E falando em dimensões, o Nissan Sentra tem 4,64 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,45 m de altura e 2,70 m de entre-eixos. Eu tenho 1,90 m de altura, o que me deixa bastante confortável aqui com as minhas pernas, porque aqui o banco dianteiro está ajustado para mim e ainda me sobram 4 dedos para o meu joelho encostar aqui no banco dianteiro. E a minha cabeça acaba pegando no teto por conta da caída da carroceria sedã, o que é bastante normal. Aqui nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, encostos fixos, não são móveis,
cinto de segurança de 3 pontos, temos aqui apoia-braços com porta-copos e também as famosas alças do palavrão por aqui. O que fica faltando é uma saída de ar, né? Porque aqui nós não temos e temos somente uma porta USB, o que é pouco, mas pelo menos tem. O painel do Sentra de fato mostra que o acabamento aqui foi sim bastante privilegiado. Aqui, olha, nós temos toque macio em toda a sua extensão, com exceção aqui na parte de cima, né, que é plástico rígido, mas aqui nem precisaria ter de fato um acabamento melhorado, mas aqui nós temos essas costuras, inclusive, com toque macio. Aqui nós temos plástico rígido também, mas um plástico de boa qualidade. Temos aqui o Black Piano nas saídas de ar, que são 3, inclusive, simulando turbinas de avião, que é bem legal. Olha, você vem aqui e gira e você tem o fechamento individual de cada uma das saídas. Aqui o botão do pisca-alerta, aqui o indicador de airbag de passageiro e aqui nós temos a central multimídia, que é flutuante, de 7 polegadas, uma central bastante competente, bastante rápida inclusive. Basta que eu clique aqui e eu saio aqui do sistema, e a central multimídia do Nissan, que você já conhece, tá? Aqui nós temos uma série de recursos para você poder customizar. Aqui nós temos os botões físicos de câmera, de telefonia, o menu, áudio, para você avançar e retroceder faixa. Aqui para você deixar a tela no modo noturno ou modo diurno, botão de volume e o botão Tune Stroll também, o que ajuda bastante na hora de você ter uma boa convivência. Aqui no menu a gente retorna, tem aqui a rádio e quando eu clico no Apple CarPlay ou no Android Auto, ele já ativa aqui automaticamente para você utilizar. Logo abaixo nós temos aqui ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, que funciona muito bem, e aqui você tem a graduação de temperaturas girando os 2 botões aqui redondos, tá? Onde você pode também sincronizar a temperatura, e aqui o botão que aumenta e reduz a ventilação, além dos botões aqui de desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro. Aqui o fluxo do ar você escolhe para onde você quer também, e aqui o botão de recirculação. Logo abaixo nós temos aqui 2 portas USB, sendo uma do tipo C, uma do tipo A e também uma entrada auxiliar, além de você ter aqui uma tomadinha 12 volts, o que ajuda bastante. Ah, faltou falar, a central multimídia não espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Você precisa sim estar plugado para você ter aqui o seu telefone funcionando, e nós não temos aqui carregamento por indução. Aqui nós temos o botão Stop Start, que é o botão para você ligar o carro, até porque a chave dele é presencial, a alavanca do câmbio e aqui o botão Sport do carro. Sim, basta você clicar aqui e você ativa o botão Sport e desativa também. Um botão que fica bem escondidinho, eu não entendo por que a Nissan deixou dessa forma. Parking, ré, neutro, drive e a posição L. E na posição L, que é a posição low, ou como alguns gostam de chamar de ladeira, você coloca o carro aqui e você seleciona a marcha que você quer aqui, para justamente você deixar o carro utilizando o freio motor. Aliás, aqui você tem as aletas atrás do volante para fazer as mudanças de marcha, e o volante tem ajuste de altura e também de profundidade, o que permite que você encontre sim uma excelente posição para dirigir. Aqui os botões do volante deste lado, os botões da multimídia e também para você controlar o menu que está ali no cluster, e aqui os botões para você setar o controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo. Aqui no cluster, aliás, nós temos os mostradores, que são analógicos, aqui o conta-giros e o marcador de temperatura do motor, e aqui deste lado nós temos o velocímetro com graduação em quilômetros por hora e milhas por hora, e aqui o marcador de combustível. E aqui nós temos diversas informações para você. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho o velocímetro, e aí eu vou colocando para baixo aqui, ele fica sem nada, e aqui ele me dá a informação do áudio e também a velocidade. Aqui nós temos o marcador de combustível, aqui com o econômetro e também a média de consumo, que aliás 10.2 está muito bom para o motor 2.0. Aqui dados de viagem, tá? Dados de pressão dos pneus também. Aqui a informação de áudio que você está escutando. Aqui você tem os sensores do carro, né, indicando que ele está indicando para frente.
e aqui também diversas outras configurações, como configuração ESP, apoio ao condutor, definição de modo eco, TPMS, que é o medidor de pressão dos pneus, relógio, definições do veículo, manutenção, definições de ecrã, também conhecido como tela, e aqui nós temos unidade de idioma e também a configuração de fábrica. E nós temos acendimento automático dos faróis também aqui na chave de seta, e não temos o limpador de para-brisas automático. Aliás, também não temos aqui retrovisor fotocromático, o retrovisor por meio da linguetinha, e sim, nós temos aqui também o espelhinho com acendimento da luz. Então você tem aqui a luzinha para você poder ficar mais fácil. Aqui em cima nós temos o plafond de luzes com os botões aqui para acendimento, e aqui na lateral nós temos o brilho do painel, trip reset, o modo eco, e aqui nós temos a abertura do porta-malas e o ajuste eletrônico do facho dos faróis. Aqui na porta, aliás, deixa eu já mostrar para vocês, olha, toque macio aqui também, e aqui couro, e aqui também couro. Aqui nós temos os botões dos vidros elétricos do Nissan Sentra, e que aqui fica uma mancada, uma crítica também, porque você tem acendimento automático, aliás, acendimento não, abertura automática somente no vidro do motorista, e é o único também que acende as luzes aqui. Todos os outros botões são cegos. É uma mancada, porque um carro deste nível não ter iluminação nos botões, bom, é meio que inaceitável, né? Aqui nós temos a trava do vidro traseiro, a central de travamento das portas, e aqui os botões dos retrovisores elétricos com um aplique aqui de fibra de carbono, que é bastante bonito. Agora, tem um ponto que eu preciso te mostrar, que esse foi o que mais me deixou chateado aqui no Nissan Sentra. Os outros dois principais concorrentes do Nissan Sentra, que são Toyota Corolla e o Arriso 6 da Caoa Chery, têm acionamento do freio de estacionamento. No caso do Corolla, por meio da alavanca, comum a todos os carros, e o Arriso 6 tem o botão do freio de mão eletrônico. E aqui no Sentra, dá uma olhadinha. Ai, 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 viu? Olha o pedalzão aí. Pois é, fica complicado, né? Não que seja ruim, mas é um incômodo que você tem, e um retrocesso também. Um carro dessa categoria ter um freio de estacionamento no pedal não é legal. E outra, pessoas PCD acabam ficando mais suscetíveis a não comprar este carro, justamente por conta de uma adaptação que tem que ser mais forte e também vai custar mais caro. Então eu acho que é um ponto falho aqui da Nissan de ter mantido este freio de estacionamento, embora a marca diga que eles mantiveram este sistema porque o público americano e mexicano, que é de onde vem este carro, gosta desse sistema. Mas, na verdade, como o custo de manutenção de um câmbio automático lá nos Estados Unidos e no México é muito mais barato do que aqui no Brasil, eles basicamente nem utilizam o pedal. Eles simplesmente colocam o carro na alavanca em pé e largam o carro solto, com o carro apoiado simplesmente na marcha. Então, por isso que fica aqui a minha crítica por ter sido mantido este pedal. Agora, já que falamos tudo sobre o painel do carro, bora acelerar ele, porque afinal de contas tem muita coisa boa também nele que eu preciso falar para você dirigindo. Vamos lá. E quando a gente anda aqui no Nissan Sentra Advance, que é a versão de entrada, fique muito claro, olha, eu estou impressionado com esse carro aqui. Ele é um carro gostoso de guiar, característica de sedã, né? Então, posição de dirigir, na minha opinião, e para mim, que sou um cara grande, tenho 1,90 m de altura, é uma posição quase perfeita, quase. Aqui nós temos os ajustes do banco do motorista elétricos, tanto ajuste de distância do assento, de altura do assento e também de encosto. Então você tá super fácil aqui de encontrar uma boa posição para dirigir, porque nós temos também aqui ajuste de altura e de profundidade do volante, bem como o ajuste de altura do cinto de segurança, que sim, é muito importante. Mas eu acho que o que me deixa mais tranquilo aqui, olha, é que de fato a posição aqui, ela é mais baixinha. Podia ser um pouquinho mais baixa, na minha opinião, sim, podia, mas tá já muito bom. E eu tenho aqui uma belíssima ergonomia, tá? O único ponto que para mim não é legal é o pedal do freio de estacionamento aqui para acionar e desligar ele, né? Desacionar o freio de estacionamento. É ruim,
Eu particularmente não gosto, acho que é um retrocesso em qualquer carro isso. Vide aí o Corolla Cross, que você já viu por aqui também, eu critico esse tipo de pedal. Então eu acho que caberia aqui no Sentra, pelo nível do carro, ter um botãozinho aqui do freio de estacionamento eletrônico, ou pelo menos que fosse a alavanca comum aqui, não seria nenhum problema, mas sim ele merecia ter um freio de estacionamento eletrônico. Mas falando aqui de mecânica, nós temos um motor 2.0 que entrega 151 cavalos de potência e 20 kg de torque. Tecnicamente é o mesmo motor que já estava na antiga geração do Sentra, porém passou por aperfeiçoamentos e aprimoramentos para que o motor ficasse mais eficiente, tanto que eu estou aqui bastante surpreso de como esse carro anda e anda macio, tá? E esse câmbio CVT de 8 marchas, ele entrega um casamento perfeito entre motor e câmbio, porque justamente você tem aqui um carro que ele simula as mudanças de marcha, não fica aquele barulho alto quando você acelera a fundo, porque ele vai simular as trocas, e o silêncio a bordo aqui, de fato, é muito bom também, e isso tudo contribui para o seu conforto na hora de você ter, de fato, aqui um carro silencioso, gostoso de guiar e tudo mais. Onde nós temos que falar aqui também é de suspensão, porque a suspensão desse carro, embora ela seja mais firme, ela não é uma suspensão necessariamente dura, então ela filtra bem aqui os buracos que nós temos nas nossas ruas, né? Esse asfalto lunar que nós temos aqui no Brasil, e as rodas Aro 17, embora estejam com pneus com perfil um pouco mais baixo, elas não sentem tanto impacto, então eu não notei nenhuma batida seca, não notei nenhum fim de curso. O único ponto que tem que ser falado aqui efetivamente é que o carro raspa. A frente dele, olha, batata, valeta, lombada, entrada de garagem, tudo isso faz com que o Sentra raspe, então é necessário que você tome aquele cuidadinho de repente entrar um pouquinho de lado, tal, para você não raspar a frente do carro, né? É um problema do carro? Efetivamente não, é uma característica efetiva dos sedãs. Todos os sedãs raspam, ponto. Cruze, Corolla, Arriso, o próprio Sentra, carros mais antigos como Megane, como Fluence, todos os sedãs raspam, não tem o que fazer, tá? O que você tem que tomar justamente é um cuidado extra aí para você acabar não pegando a frente do carro. A gente acaba tomando o costume, né, dos SUVs, e aí chega na hora de um sedã, acaba raspando um pouquinho, o que é perfeitamente normal, característica da carroceria. Mas é um carro gostoso de guiar, tá? A direção elétrica não é anestesiada, é uma direção que ela, óbvio, não é tão direta, mas ela não é tão anestesiada também, e permite até que você tenha uma dose de esportividade, por que não? E nós temos um carro de fato muito gostoso de guiar aqui. Vamos falar de consumo, porque eu fiquei impressionado com o consumo deste carro. Olha, eu vou te contar uma coisa que de fato me surpreendeu. Isso porque o Compete indica que o Nissan Sentra, abastecido somente a gasolina, que é o caso deste carro aqui, ele faz 11 km por litro em trajeto urbano e 13,9 em trajeto rodoviário. Tem carro 1,6 aí que não faz tudo isso, hein? Já vou te contar já. E aqui eu estou fazendo 10,2 km por litro. De fato, um consumo muito bom. Lembrando que eu estou o tempo todo aqui andando no trajeto urbano praticamente. Eu peguei pouquíssima rodovia e, de fato, o consumo sim é muito bom. E isso tem uma explicação. Carros que são monocombustíveis, que não são flex, eles têm uma tendência a ter uma melhor relação de eficiência, tá? Porque assim, a gente costuma dizer que o carro flex é que nem pato. O pato, ele não voa bem, não nada bem e não anda bem. Ele é todo torto, né? Todo desconjuntado. O carro flex também, como a taxa de compressão dele tem que ser alterada para justamente acessar um bom desempenho com etanol e com gasolina, ele fica sempre no meio termo e ele não vai bem nem tanto na gasolina e nem tanto no etanol. Por isso que o carro, quando é monocombustível, ele tem uma melhor eficiência, porque justamente ele já foi preparado e pensado para este combustível. Então, por isso que, no final das contas, o consumo se torna melhor. E isso eu pude provar quando eu tinha a minha Fielder, porque a minha Fielder ela era monocombustível e eu fazia consumos com ela na casa dos 10,5, 11 na cidade com total tranquilidade. Já o modelo Flex
não entregava todo esse consumo, caía por volta de 9, 8,5, né, nessa faixa aí, quando muito chegava a 10, então é justamente por conta da característica do motor flex que acaba tirando um pouco dessa eficiência e aí o carro acaba gastando um pouco mais de combustível, tá? Então é apenas por isso. E falando aqui de itens de conveniência, nós não temos muito aqui, somente que você já conhece: controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay com a necessidade de cabos, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, e nós temos aqui vidros elétricos, retrovisores elétricos, aquela coisa toda, tá? Lembrando que essa daqui é a versão de entrada, mas ainda assim é uma versão muito completa. Isso porque nós temos aqui 6 airbags, nós temos aqui usadas também, que é, por exemplo, a frenagem autônoma de emergência. Numa situação em que você vai bater o carro, tá? Por um descuido qualquer, o próprio Nissan Sentra vai frear para você em velocidades até 50 km por hora, evitando assim que você acabe batendo no carro da frente. E caso houver a batida, ser uma batida bem minimizada, não sendo aquela batida forte, tá? Então isso daí é um ponto bom, sim. Nessa versão Advance nós não temos, por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo, e nós não temos aqui, por exemplo, alerta de ponto cego, alerta de manutenção em faixa. Tudo isso está reservado para a versão topo de linha, que é a Exclusive. Mas aqui no Sentra Advance eu tenho que te falar que sim, pelo valor do carro, ele está dentro dos seus concorrentes na média do segmento, para justamente você ter aqui um bom conforto e um bom nível de equipamento. Só de você ter aqui o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, acendimento automático dos faróis, isso tudo já contribui muito para o seu conforto. Então, no final das contas, o Nissan Sentra é um carro gostoso de guiar, um carro bem silencioso, com uma excelente posição de dirigir. E se você ainda está em busca dos últimos dos moicanos, uma vez que agora, com a morte do Cruze, que vai acontecer muito em breve, ele não fecha esse ano sendo produzido, e nós só temos então o Sentra, o Corolla e o Arriso. Isso falando de marcas generalistas, não estou considerando Audi, BMW, Mercedes, nada disso, tá? Então é um dos últimos moicanos que vale sim a sua atenção. É bem verdade que o Nissan Sentra mudou muito. Se antes ele tinha uma aparência mais conservadora, agora de fato ele tem um design bastante esportivo e muito bacana também. Nos modelos anteriores ele também era bastante bonito, né? Na última geração e também na penúltima, onde ele teve a sua maior alteração. Até inclusive havia aquela propaganda, né? Não tem cara de tiozão, mas tocou o meu coração. Pois é, de fato, o esquema tiozão do Sentra foi deixado de lado e ele se tornou um sedã bastante bonito, com linhas bastante agressivas e até bem esportivas. E o que mais me deixou feliz com este carro foi o consumo, 10,2 km por litro. Pois é, de fato um consumo bem bom para um carro com motor 2.0 e câmbio automático, um carro que não é necessariamente leve, mas sim um consumo de carro popular em um carro com tanto conforto que nós temos aqui no Nissan Sentra. Agora, se você quiser conhecer ele de perto, eu vou te dar uma dica. Corra na Nissan Destaque. Pois é, porque lá você vai conhecer não só a linha Nissan Sentra, onde nós temos o Advance e o Exclusive, com teto, com pintura Biton e tudo mais, como também você vai conhecer Nissan Kicks, Nissan Versa, Nissan Frontier e toda a linha da Nissan lá na Nissan Destaque. Os endereços, claro, estão aqui na descrição do vídeo e você pode correr por lá. Mas antes, claro, deixe o seu like aqui neste vídeo, inscreva-se no canal do Grupo Destaque, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado, curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais sobre o Grupo Destaque em grupodestaque.com.br. E corre para Nissan Destaque porque você sabe, né, que Nissan é aqui, olha, no Grupo Destaque.